E aí pessoal, tudo bom? Vamos começar a semana 3 do PET 6 e nessa semana nós vamos estudar o sistema nervoso. Vamos ver as partes dele, um pouco de como ele funciona, para entender como que ele está relacionado com os movimentos que a gente já está estudando. Então assiste esse vídeo para depois me mandar as atividades. Vamos lá! E aí pessoal, vamos então para nossa semana 3 do PET 6. Nessa semana a gente vai continuar, começar a finalização dos nossos estudos do sistema locomotor para ver aquele que coordena tudo. Nós estudamos os ossos, que dão suporte para os músculos e auxiliam no movimento. Semana passada falamos dos músculos, aqueles que vão junto com os ossos fazer o nosso movimento, mas falta falar aquele que coordena, que manda no movimento, a hora de mexer, que tipo de movimento fazer, que é o sistema nervoso. Então, nessa semana e na semana que vem, a gente vai ficar por conta de estudar o sistema nervoso, as partes dele e como que é o funcionamento desse conjunto importantíssimo de órgãos que a gente tem, que vai coordenar todo o funcionamento do nosso organismo. Então, para começar, o sistema nervoso. A gente fala que ele é uma rede de comunicação do corpo, do organismo inteiro, e do organismo com o meio. O que isso quer dizer? É uma comunicação, por exemplo, o cérebro ali, que é o sistema, faz parte, digamos, ao órgão central. Ele consegue se comunicar através da rede de nervos e outros órgãos. Tudo que acontece dentro do teu corpo, ele sabe, ele tem uma noção disso. E através dos órgãos dos sentidos, os olhos, o ouvido, as estruturas olfativas do nariz, as papilas gustativas da língua e a parte do tato na nossa pele, ele consegue perceber o meio ambiente, né? A gente consegue enxergar, ouvir, sentir cheiro, sabor, o toque das coisas. Tudo isso o sistema nervoso está por trás. Então ele comunica, ele tem aquele controle do que acontece dentro de nós e também do meio, daquilo que envolve a gente. Basicamente, as ações do sistema nervoso vai ser receber um estímulo nervoso, seja interno ou externo, por exemplo, um dia que está frio. Você percebe o frio porque aquilo é o estímulo que chegou nos teus nervos da pele e isso vai ser levado até o cérebro. Então ele recebe um estímulo, traduz, interpreta o que é aquilo e emite uma resposta para você agir de acordo. Por exemplo, você está andando um dia frio, bate aquele vento gelado na tua cara. A sua pele, os nervos por debaixo da sua pele sentem esse frio e mandam essa informação para o cérebro, que traduz, interpreta e já emite uma resposta para aquilo. Interpreta, tá frio, eu tô andando na rua. Então vamos fazer ele voltar para casa e colocar uma blusa. Então o cérebro ele sente a informação, ele recebe a informação, interpreta e já te dá uma resposta para você fazer algo sobre aquilo. Igual quando, por exemplo, você põe a mão em algo quente. Rapidamente você já tira a mão, porque o teu cérebro sentiu o calor que estava queimando sua pele, traduziu, interpretou que aquilo era algo arriscado e já mandou a ordem para os seus músculos movimentarem e tirar sua mão dali. Então o sistema nervoso basicamente ele tem a ver com isso, receber algo, interpretar e fazer uma resposta para aquilo. E essas respostas, pessoal, podem ser tanto movimentos, quanto isso que eu acabei de dar os exemplos, ou sensações, como por exemplo você vê algo que te emociona, algo que te assusta, algo que te deixa nervoso, mais estressado. Tem a ver também, é algo que te estimula e o teu cérebro dá uma reação para aquilo. Seja um sentimento bom, um sentimento ruim, mas é uma resposta de acordo com aquela situação que você está vivendo. E as funções, né? A gente falou das ações, basicamente um resumão básico do funcionamento dele. Agora, para que ele serve? Primeira coisa, coordenar os movimentos do corpo e do equilíbrio, que é o nosso foco aqui. Nós vamos ver que os neurônios, o cérebro, o sistema nervoso, ele coordena o movimento do músculo para ser preciso no movimento, na hora certa de movimentar. E no equilíbrio, manter a gente em pé. Por exemplo, a gente está andando, a gente não sai cambaleando todo momento, mas a gente mantém aquela postura firme. Ele controla processos vitais do nosso corpo, tipo a respiração que a gente está aqui vivendo. A gente não precisa pensar, eu tenho que respirar agora. A gente respira sozinho, porque o cérebro, o sistema nervoso comanda isso. A digestão dos alimentos, a regulação da temperatura, a gente tem uma temperatura constante, né? A gente não é que nem jacaré que precisa ficar tomando sol para esquentar. A gente tem a nossa temperatura constante.
por causa de órgãos do sistema nervoso. O batimento cardíaco, tudo isso é processos involuntários que o sistema nervoso coordena. Ele transmite e interpreta informações do ambiente, né, a questão dos sentidos, o ouvir, o ver, sentir sabor, sentir gosto, sentir sabor, sentir cheiro, tudo isso, essas informações vão para o sistema nervoso para ele interpretar e você saber que gosto é aquele, que cheiro é aquele, o que é aquilo que você está vendo. Tudo isso tem a ver com o sistema nervoso. E produz respostas de acordo com o ambiente, né? Que nem o exemplo, se tá frio, ele vai sentir que tá frio e tipo, vai te dar aquela coisa, tem que pôr uma blusa. Aqui no exemplo, a dilatação e contração da pupila. Pupila é essa bolinha preta no meio do nosso olho. Ela aumenta e diminui de tamanho de acordo com a luminosidade do ambiente, que é por ela que a luz entra no nosso olho. Se a gente está num local escuro, a pupila dilata. Ela aumenta de tamanho para poder entrar mais luz. Se a gente vai num local muito iluminado, ela diminui. Porque luz demais pode fazer mal para a retina lá dentro do olho. Dá para fazer esse teste bem legal, por exemplo, se olhando no espelho, por exemplo, no espelho do banheiro, do quarto, enfim, não assim com um local mais ou menos escuro, mas que você consiga se enxergar, e você acende a luz. Você vai ver que a pupila diminui de tamanho na hora. Você apaga a lâmpada, ela aumenta. Então é uma resposta rápida de acordo com algo do ambiente que estimulou o seu corpo. Então agora vamos começar a falar do como é o sistema nervoso, do que ele é formado. A gente sabe que a gente tem os órgãos do sistema nervoso, o sistema nervoso central e os nervos, que a gente vai ver com mais detalhes na semana que vem, que vão fazer todo esse funcionamento que a gente acabou de falar. Mas a menor parte do sistema nervoso, a célula do sistema nervoso, é o neurônio, que vai ser basicamente assim, uma célula que a gente fala que é uma célula estrelada. Você vê que ela tem várias pontinhas. Pode ser que tenham formatos diferentes, às vezes essa parte vai estar aqui no meio ou mais para o final, mas basicamente o neurônio ele tem três partes básicas. O corpo celular, que é o local onde vai estar o núcleo, lembra lá quando a gente estudou o núcleo da célula? Então é nesse corpo celular que vai estar o núcleo guardadinho ali, guardando todas as informações do DNA, as informações importantes daquela célula que é o neurônio. Os dendritos, que são esses raminhos aqui, parecendo várias raizinhas, lembra tipo raiz de árvore, que vai ter a função importante de ligar um neurônio no outro. E os neurônios se comunicam pelos dendritos, né? Eles grudam um no outro, ficam se tocando ali. E o axônio, que é essa cordinha, vamos dizer assim, essa parte mais alongada do neurônio, que é aqui que o impulso nervoso vai passar. O neurônio ele é uma célula que propaga o impulso nervoso. O que é isso? O impulso nervoso é o estímulo do cérebro para alguma parte do teu corpo, ou um estímulo que o seu corpo recebeu e que vai ser levado para o cérebro. É a informação que está sendo levada, seja do cérebro para o músculo, seja da sua mão que queimou para o cérebro entender que você queimou. Então ele sempre vai passar pelo neurônio, começando a passar pelo corpo celular, atravessa o neurônio até os sinais dele. Aqui ele vai estar ligado com o dendrito, que vai estar com outro neurônio, aí vai, até chegar, por exemplo, no teu cérebro. Quando você toca em algo quente, a dor que você sente é percebida por neurônios na ponta dos teus dedos, que vai passando essa informação. Tá sentindo dor? Tá sentindo dor? Um por um, até chegar no seu cérebro, onde o teu cérebro entende, ó, tem algo machucando ali. Manda a ordem rapidinho, neurônio por neurônio, para os teus músculos tirar a sua mão dali. Então o neurônio ele serve para isso, para carregar o impulso nervoso, a informação nervosa para as ações que vai acontecer. E outra coisa importantíssima é o encontro entre um neurônio e outro. Aqui dá para ver um neurônio, aqui o finalzinho dele está tocando outro neurônio. Esse encontro de um neurônio com o outro a gente chama de sinapse. É quando um neurônio encontra o outro. Nessa sinapse, eles não se tocam, não se encostam para valer. Existe um espaço vazio, vamos dizer assim, um espaço entre eles, onde ocorre troca de substâncias químicas. Porque que acontece? A informação nervosa passa pelo neurônio, às vezes com pequenas choquinhos, pequenas correntes elétricas. Chegam no final, eles encontram várias substâncias químicas que a gente chama de neurotransmissor. Esse neurotransmissor, existem vários, que vão carregar as informações nervosas. E quando, por exemplo, um neurônio está
transmitindo uma informação, esse, por exemplo, quer se comunicar com esse aqui, ele manda neurotransmissores para o outro, ele manda substâncias para o outro. Que nem mostra aqui. Essa monte de pontinho azul é um neurotransmissor, ele solta essas substâncias, o neurônio vizinho dele vai pegar elas e quando ele pega elas, ele entende o que está acontecendo e o que ele tem que fazer a partir dali. Como, por exemplo, imagina você está andando no meio do mato, você vê uma cobra ali. Tua tendência ou é ficar parado, aquele morrendo de medo e dar um jeito de fugir. Em situações de perigo, existe um neurotransmissor, né, um hormônio que vai agir ali, que é a adrenalina. A adrenalina é uma substância que te deixa em estado de alerta para fugir de perigo. Ela então vai passando de neurônios em neurônios para os neurônios entenderem. Estou numa situação de perigo, tenho que fazer algo. Sai do teu cérebro, sai de outro... Ela é produzida ali perto dos rins. Ela sai dali, começa a sair espalhando para o seu corpo. Chega, por exemplo, o músculo da perna, ela já sabe, vamos correr daqui. Ela dá uma energia muito forte, muito grande, para você conseguir correr. Igual, por exemplo, você está andando na rua, você vê uma briga, você sai correndo para não levar uma. É a adrenalina que te comunica para o teu corpo que você tem que sair correndo. Então ela dá essa ordem para os músculos. Igual, por exemplo, quando você está fazendo algo bom, que você gosta, ou come algo gostoso, teu cérebro libera serotonina, que dá aquela sensação boa, que você está gostando de fazer aquilo. Então essa substância que vai passando de neurônio em neurônio na sinapse e te dá informação. Isso é bom, isso é gostoso, faz mais. Então a sinapse, esse encontro entre um neurônio e outro, é a comunicação entre eles, o neurônio conversa com o outro, vamos dizer assim, trocando substâncias químicas. Um manda uma substância para outra. Cada substância é tipo de um jeito, ela provoca uma reação. E por isso a gente vê tantas reações diferentes que a gente tem no nosso corpo. Tudo por causa desses neurotransmissores, né? Eles transmitem uma informação. Agora vamos falar os tipos de neurônios, né? Porque não existe só um tipo de neurônio. Porque no nosso corpo, o sistema nervoso ele percebe sensações, ele faz um movimento, ele sente, tem toda a questão dos sentimentos. Cada coisa que o nosso sistema nervoso faz tem a ver com um tipo de neurônio diferente. O primeiro que a gente vai ver são os sensitivos ou aferentes. São aqueles que captam o estímulo, captam a informação e levam para o cérebro, né? O sistema nervoso central que está aqui dentro da nossa cabeça. Vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, você está no fogão, tem uma panela quente ali, você põe a mão. Você não sabe que ela está quente, você põe a mão. Você só vai conseguir sentir o calor, né, e a dor da queimadura porque aqui na sua mão tem neurônios sensitivos que vão sentir esse calor e vão levar o estímulo, né? Tipo, ele vai sente o calor e pensa, tem algo errado aqui. Aí vai mandando essa informação até teu cérebro, para o teu cérebro saber que ali a tua mão está queimando. Então o sensitivo ele sente a informação, ele percebe algo de fora. Agora os neurônios motores ou eferentes, eles fazem o caminho contrário. Se o sensitivo era tipo do seu corpo que está tocando alguma coisa até o seu cérebro, o motor faz o contrário. É do seu cérebro até aquela parte do corpo que precisa fazer uma ação. Quando você põe a mão quente e tira logo em seguida, aconteceu isso. O sensitivo percebeu o calor, mandou para o cérebro entendeu, isso machuca, tira a mão daí. Então ele manda outra informação, agora pelo neurônio motor, lembra-se motor, movimento, para sua mão que vai fazer seus músculos se moverem e com isso você consegue tirar a mão dele do calor. Guarda que o neurônio motor ele faz a ação. Você está lá, vai chutar uma bola, é o neurônio motor que manda informação para sua perna chutar a bola naquela ou naquela direção. Você vai levantar o braço, é um neurônio motor que levou a informação do meu cérebro até meus músculos e falou, levanta o braço, balança o braço. São neurônios motores que estão dando essa ordem aqui. E agora o neurônio associativo, ele liga os dois, que nem está aqui no desenho. Você tem aqui um neurônio sensorial, sensitivo, que sente a ação, e aqui um neurônio motor, que faz o movimento. O associativo está no meio, ligando os dois porque aí o sensorial manda essa informação que ele recebeu de fora do corpo para o motor, que aí o motor consegue fazer a ação dele. É tipo
Um atravessador ali é o cara que pega essa informação, tipo, ele pega a ordem ali do sensorial, ó, tá acontecendo isso, faz isso. É ele que vai fazer essa entrega da informação, distribuir a informação daquele que sentiu o estímulo para aquele que vai ter que fazer uma ação. E além, pessoal, dos neurônios, o nosso sistema nervoso ele tem outras células que ficam ali perto, que dão apoio para eles. Eles ficam entre os neurônios. O neurônio é a principal zona ali que vai fazer as ações do sistema nervoso, de coordenar movimento, coordenar os sentimentos, a memória, a fala, tudo são os neurônios. O que a gente chama de células da glia são células que ficam de apoio, como se fosse um apoio para o neurônio funcionar direitinho. Uma aqui que tem aqui a gente chama que é o oligodendrócito. Essa aqui ela fica bem grudado do lado dele, que vai fazer o que a gente chama de bainha de mielina. Aqui a gente tem um axônio, esse oligodendrócito faz essa bainha de mielina. Mielina é uma substância tipo um isolante. Já viu o fio de eletricidade? Não tem aquela capinha de plástico ou de borracha colorida para proteger, para não tipo, dar choque, para não dar curto, para a energia, digamos, não vazar dali? Essa bainha faz a mesma coisa. Que o movimento ali dos neurônios é tão rápido e tem uma pequena eletricidade que mesmo sendo muito pequena, se não tivesse essa proteção, o neurônio não funciona direito. O impulso nervoso às vezes pode ser lento demais ou rápido demais, a pessoa fica toda descontrolada. Então é importantíssimo que essa célula faça essa capa de proteção para o axônio, para aquela parte do neurônio, onde o neurônio consegue um funcionamento direito. Essa micróglia é uma célula de defesa contra doenças. No nosso sangue, a gente tem células que defendem contra micro-organismos, né? Se entra um invasor, eles vão ali para destruir e matar e não deixar a gente doente. No sistema nervoso, quem faz isso é a micróglia. Ele nasce ali dentro do osso. Lembra que a gente viu que o osso faz células do sangue? Sai do osso, cai na recorrente sanguínea até chegar aqui no teu cérebro. Ele fica patrulhando ali, se chegar alguma coisa, ele destrói. Porque aqui é muito sensível, qualquer problema no cérebro descontrola seu organismo inteiro. Então eles fazem uma defesa contra a doença. Essas células ependimárias, elas revestem, ajudam a criar tipo um ambiente ali, tipo revestido, bonitinho, bem adequado. As células de Schwann também ajudam a fazer aquela bainha de mielina para proteger o neurônio. E esses astrócitos, que lembram muito o neurônio, eles servem para alimentar os neurônios. Repara que ele está colado aqui numa veia, né, num vaso sanguíneo, ele pega o alimento que vem do sangue e distribui para os neurônios para alimentar os neurônios e deixar eles funcionando perfeitinho. Então aqui para a gente tem que guardar mais o que é. Não precisa preocupar em qual que faz o que por enquanto. Só guardar que célula da glia é um apoio para os neurônios. O neurônio faz toda a ação do sistema nervoso, de perceber os estímulos externos, de fazer as ações, e as células da glia dão apoio, ajudam ele a funcionar direitinho. Agora vamos falar um pouco do funcionamento de tudo aí. O nosso sistema nervoso ele pode fazer dois atos, o voluntário e o involuntário. Os atos voluntários, aqueles comandados pelo cérebro e que a gente tem consciência da ação. Meio que a gente tem autonomia para fazer essa ação, a gente sabe o que está acontecendo. Como aqui no exemplo, a pessoa enxerga alguma coisa, por exemplo, você está jogando bola. Aqui tem o desenho da perna, vamos pegar o exemplo de futebol. Está jogando bola, você vê ali a bola, você está perto dela, você vê que o caminho está livre para você chutar e fazer um gol. Então, o seu olho recebeu o estímulo sensorial, recebeu o estímulo de fora, manda essa informação para o cérebro, através daqueles neurônios sensoriais, os sensitivos, que sentem. Chegou no seu cérebro essa informação, teu cérebro calcula tudo certinho, tu vai correr para cá, chutar com tal força naquele ângulo, dá um gol. Então ele calcula tudo isso e pelos neurônios motores, os que fazem o movimento, ele manda a ordem para sua perna, chuta desse jeito que dá. Então é assim que funcionam os atos voluntários. Você sente algo, assim, seja enxergando, ouvindo, cheirando, tocando, provando, enfim. Chega um estímulo de fora, você calcula ali na tua cabeça tudo certinho e faz uma ação para fazer aquela atividade, seja chutar uma bola, correr, se alimentar, enfim. Mas você tem consciência daquilo que está acontecendo, você sabe o que é aquilo.
E às vezes parece que é tanta coisa e acontece super rápido. Pra você ver o tanto que é rápido o impulso nervoso. Rapidinho você já enxerga, teu cérebro já entende o que você tem que fazer e você já chuta a bola. Porque é tudo muito rápido. Agora, os atos reflexos são involuntários. É o que a gente fala, o reflexo daquela pessoa é muito boa. Tipo, você jogou uma bola para ela, foi e pegou. No reflexo ali que ela é muito boa. Isso já é uma coisa involuntária. É uma resposta não controlada de um estímulo. No outro a gente controlava, a gente tinha noção do que estava acontecendo. Nesse aqui a gente não tem. Que nem aqui no exemplo do rapazinho que botou a mão no ferro quente. Ferro de passar a mão quente. Ele pôs a mão, logo você já tira, né? Porque você está vendo que está quente. Porque é algo involuntário. Você põe a mão, sente que está com dor, que está queimando, o sistema nervoso já entende e já manda você tirar. Você não precisa pensar, eu tô com a mão aqui, eu vou tirar, não, agora eu tiro. Não, queima a sua mão. Então, em situações que às vezes envolve perigo, é involuntário, é de reflexo mesmo. Você está naquela situação, teu sistema nervoso já percebe o perigo e já faz a ação antes mesmo de você pensar no que fazer. Porque é um reflexo, é algo não controlado para a tua sobrevivência, vamos dizer assim. Outro exemplo desse é aquele clássico de dar uma marteladinha no joelho. Você vê muito desenho animado. Às vezes você tá lá, você dá uma marteladinha no local certo, ali na sua patela, no joelho, pega bem o nervinho, você dá uma mexidinha na perna. Não é uma bicuda no queixo do cara, igual em desenho, né? Mas dá uma mexidinha, que é um ato reflexo, que aquela marteladinha estimula o nervo ali que passa ali pelo joelho a fazer aquele movimento. Então, para diferenciar os dois. Ato voluntário, você faz porque você quer, você tem consciência daquilo. O ato reflexo não, é involuntário e super rápido, às vezes em questões de sobrevivência, caso de machucado e tudo mais. E é tão rápido esse ato reflexo que a informação nem chega no seu cérebro, ela chega na sua medula, que está dentro da sua coluna. No caso aqui, você põe a mão em algo quente, os neurônios levam essa informação para a medula, que está dentro da coluna, e da coluna mesmo já vai a informação para você tirar a mão dali. Porque se chegar no cérebro, às vezes demoraria demais. Então, o ato reflexo nem precisa do cérebro para coordenar isso. Outras partes do corpo têm essa capacidade de promover esses movimentos, principalmente em situações muito rápidas. Então, gente, vamos para as atividades dessa semana, para a gente finalizar isso aqui. Eu espero que esteja tudo entendido. Então, vamos dar só uma última resumida. O sistema nervoso é a função de coordenar o nosso corpo, tudo, coordenar tudo, tudo, tudo. Seja movimento, funcionamento interno, os sentimentos, tudo que acontece dentro da gente, o sistema nervoso está no meio de coordenar, de fazer tudo funcionar. Nós temos, essa semana, nós vimos a célula que forma ele, que é o neurônio, né? A célula por onde passa o impulso nervoso, a informação do que você sente ou do que vai fazer. E o encontro de dois neurônios é o que a gente chama de sinapse. Nessa sinapse trocam substâncias químicas, que é o neurotransmissor. Essa substância química leva essa informação. Tem a substância que vai fazer você se movimentar, que vai fazer você se sentir bem, se sentir triste, se sentir estressado, enfim, sentir dor. Tudo isso são substâncias que os neurônios trocam e levam essa informação adiante. Seja de onde machucou até seu cérebro, ou do seu cérebro até alguma parte do corpo que tem que fazer algo. Vimos as células da glia, que são apoio para o neurônio, que ajudam ele, e os atos voluntários e reflexos, que são aquelas ações do sistema nervoso que a gente faz por querer, a gente tem consciência daquilo, que é o voluntário, e os atos reflexos, que é não controlado. Teu corpo faz mesmo sem que você perceba que aquilo está acontecendo, mas teu corpo já faz como uma defesa, uma estratégia de fugir de algum tipo de perigo. Certinho? Então vamos para as atividades. Na número 1, completar as frases. Na letra A, o tecido que forma o sistema nervoso é qual? Nós estudamos tecidos no PET 5, né? O epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso. Qual desses que forma o sistema nervoso? Que possui como célula principal, qual que é a célula principal dele? Acabei de falar. B, os quem? São responsáveis pelo recebimento e transmissão do impulso nervoso. Falamos disso também. E tem 3 partes. Quais que são as 3 partes daquela célula que a gente falou? E os são substâncias químicas que atuam na transmissão do impulso nervoso. Como que chama aquelas substâncias que estão envolvidas na sinapse? Número 2. Além dos neurônios, o tecido nervoso apresenta outras células fundamentais para o seu funcionamento.
aquelas que dão apoio, que ajudam o neurônio. Como se denominam em conjunto essas células? Aquele nome geral, células do quê? Volta aí uns 3 slides aí que você tem o nome dela. A número 3. Cite algumas funções do sistema nervoso, a gente falou de várias aqui, tranquilinho, só falar o que ele faz, para que ele serve. Número 4. Reescreva corretamente as frases abaixo. Então a gente vai ter que escrevê-las novamente, corrigindo os erros. A. Os neurotransmissores estão relacionados com a transmissão do impulso nervoso, sendo encontrados por toda a extensão do axônio, permanecendo no interior da célula. É isso que acontece com eles? B. O ato voluntário é comandado pela medula, aquela que está dentro da coluna, e é uma resposta controlada e não consciente, ou seja, involuntária, sem que você perceba, a um estímulo. Falamos disso aqui, eu acho que não é isso aqui não. E a letra C. Entre as células da glia, aquelas que têm o apoio, os astrócitos têm a função de produzir a baía de mielina, aquela capinha de proteção, que possui a fusão de isolante elétrico para os neurônios. É o astrócito que faz isso? Vamos corrigir isso aí. E a número 5, facinho. Escreva os nomes das estruturas de um neurônio na representação abaixo. Só colocar os nomes das partes do neurônio, que só olhar no próprio PET tem esse mesmo desenho com o nome de todas as partes. Aqui, pessoal, esse desenho tá bom para ver a bainha de mielina. Quando eu falei, não tinha um desenho legal dela. Esses dois grandões aqui são os oligodendrócitos que fazem essa bainha de mielina, que são essas coisinhas azuis. Aqui o impulso nervoso passa muito rápido pelo axônio. Então essa bainha serve tipo um isolante elétrico, alguém para, como que eu digo, controlar essa passagem, não deixar passar de qualquer jeito, senão a pessoa às vezes pode ter algum problema, desmaio, enfim. Problema na bainha de mielina, o sistema nervoso da pessoa não funciona direito. Ela tem que controlar esse movimento para chegar de acordo com a necessidade. Mesma coisa você pegar um fio desencapado, a gente sabe que aquilo dá choque, é muito perigoso. É a mesma coisa, um neurônio sem essa bainha aqui, ele não vai funcionar direito. Então, pessoal, espero que tenham entendido. Foi muita coisa, né? Essa semana eles colocaram bastante conteúdo, mas assiste esse vídeo de novo, os outros que eu mandei lá no grupo. Não é difícil, é tranquilinho, a gente tem que entender mais o que é o neurônio, que é a célula principal, as funções do sistema nervoso que controla tudo, o que é um ato reflexo, o ato voluntário. Se for ver bem, de modo geral, é bem pouquinha coisa para a gente guardar, para preparar para a semana que vem, quando nós vamos continuar falando do sistema nervoso. Qualquer dúvida me procura e não deixe de fazer as atividades. Até mais!